Tá gravando, né? Pronto. Shalom, shalom. Agora esta chamada está fazendo anotações. Agora esta chamada está sendo gravada. Shalom, shalom, comunidade cristã, Essência do Caminho, Veredas Antigas, Igreja Online no Lar. Aqui fala teu irmão Mateus, teu amigo, teu servo, companheiro de batalhas, e estamos aqui em um estudo discipulado com o título Uma Vida Diante de Deus, Identidade, Família, Trabalho, Saúde, Descanso e Ministério. Hoje eu trouxe um estudo para vocês, que a função desse estudo é produzir homens e mulheres curados, equilibrados, maduros, que conhecem sua identidade, conhecem o seu propósito, conhecem o motivo de estarem aqui na Terra, sabe de onde vieram, sabe por onde passaram, sabe para onde está indo, conhece o caminho que está percorrendo e sabe onde vão chegar. Então, esse é o nosso propósito através desse estudo. Despertar uma identidade em Cristo Jesus, uma paternidade espiritual e, com isso, trazer maturidade. Deus criou cada um de nós antes da fundação do mundo. Ele tinha um projeto. E eu vou fazer uma analogia com muito respeito a Deus e que ele me perdoe se eu falhar, mas eu imagino Deus no vazio absoluto. Somente ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando e dizendo. Não está na Bíblia isso. Isso aqui é minha imaginação fértil, mas eu vou procurar ser fiel aos princípios. E aí eu imagino o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Vamos criar o ser humano? E aí quando eles começam a escrever a história do ser humano, aí no meio da história surge o capítulo chamado Pecado. E eu imagino nessa hora lágrimas escorrendo nos olhos do Pai ao estar tendo que colocar o capítulo do pecado na história humana. Aí eu imagino uma lágrima saindo dos olhos de Jesus, que é o capítulo que ele morre pelos nossos pecados. Aí eu imagino outra lágrima saindo dos olhos do Espírito Santo, que é o capítulo que ele vai agora tratar o pecado dentro de nós. Observe a dimensão que eu disse aqui agora. O pai sente a dor do filho que peca. O irmão sente, de mais velho, sente a dor de cuidar do irmão mais novo, nós. E o Espírito Santo, como a mãe, sente a dor de ter que lidar com nossos pecados, tratá-los, para sermos restaurados à imagem e semelhança de nosso irmão mais velho Jesus e de nosso Pai Celestial. Então, o que é a nossa história? Viemos da glória, voltaremos para a glória, mas no meio do caminho pecamos e precisamos agora ser restaurados. Estamos em um caminho de santificação, em caminho da glorificação. Então, esse é o nosso caminho como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Rafael é meu discípulo, mas ele sabe, ele está aqui como testemunha ocular, que eu sempre digo, não olhe para mim, Rafael, que eu sou pecador. E Rafael tem o privilégio de ser um amigo íntimo meu e ele conhece meus pecados, porque eu abro meu coração para ele e rasgo, porque eu faço questão que ele saber que eu tenho defeitos, que eu tenho falhas. Diante de Rafael, eu tiro minhas máscaras. Diante de Rafael, eu mostro o meu lado negro, porque eu quero que ele olhe para Jesus. Eu quero que ele seja firmado em Jesus, na rocha. Que ele não venha adorar nem idolatrar homens. E ele fica assim, às vezes, em estado de choque.
Porque de um lado, ele me acha super inteligente. Um homem cheio do Espírito Santo. Ele já disse para mim várias vezes, só estou repetindo as palavras dele. E do outro lado, eu me mostro humano, falho e pecador. Então ele tem que lidar com as crises dele. É com ele Deus. Mas a minha intenção é jogar ele para Deus, para ele crescer, amadurecer e não ficar dependente de mim. Então, como eu disse mais cedo para Sandra, não é eu, é nós, irmã Sandra. Nós somos igrejas em família. Então, eu e vocês somos um. Então, eu convido irmã Niara, irmã Sandra, irmão Rafael, para nós assumirmos a responsabilidade de conduzir a comunidade cristã, Essência do Caminho, Veredas Antigas, Igreja Online no Lar, segundo a linha do Espírito Santo, os propósitos do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, o caminho do Espírito Santo, que venhamos ouvir e ter sensibilidade para fazer a vontade de Deus. Todos vocês estão abertos, vão chamar minha atenção, me criticar, dizer que eu estou errando, dizer que eu preciso melhorar, dizer que eu falei naquilo, e eu estou aberto para ouvir, porque eu sou seu irmão. Eu estou aqui para crescer junto com você. Eu sempre digo para Rafael e digo para vocês aqui. Deus é o dono da padaria. Jesus é o pão vivo. O Espírito Santo é o padeiro. E eu sou um mendigo, mais velho, mais experiente, mais maduro, mais um mendigo, que convida outros mendigos para dizer que tem um lugar que está dando pão de graça, que é Jesus, pela sua graça. Então, eu não tenho glória em mim, mas nós sabemos que a glória é dele. Nada que eu faço aqui é para a glória do meu nome, é para a glória de Jesus. Tanto que os meus bastidores, quando eu sou vitorioso, não fico promovendo elogio para mim mesmo. Minha intenção é levar glória para Deus. Então, nós estamos nesse processo, onde nós estamos aqui em santificação e em restauração, para sermos glorificados junto com Jesus naquele grande dia. Então, eu quero convidar você que está me ouvindo na gravação do YouTube. Eu quero convidar você que não faz parte da comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, mas está vendo esse vídeo, essa gravação. Que você entenda que o nosso propósito maior é a vida eterna, glorificada, restaurado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E a vida eterna é essa: conhecer a Deus Pai e a seu Filho a quem enviaste. E a vida eterna já começou. A vida eterna é aqui e agora. E é esse o tema do estudo. Como viver a glória de Deus, a vida eterna, hoje, no meu casamento, no meu trabalho, na minha família, com meus vizinhos, com meus parentes, amigos e conhecidos. Como eu ser embaixador do reino dentro de uma padaria. Como eu ser profeta do Altíssimo dentro do aplicativo de Uber. Como eu ser sacerdote de Deus em uma praia. Como eu ser pastor, homem, missionário, evangelista no meio da rua, em uma barraca de lanche. Deixa eu contar para vocês que Rafael, eu ganhei ele vendendo lanche, ele tomando mingau comigo. Uma barraquinha de lanche que eu tenho aqui em Salvador. E ele veio comprar o lanche e foi evangelizado por mim. E está aí comigo há praticamente 4 ou 5 anos, mais ou menos. Então, ganhei ele trabalhando. E eu tenho vários homens e mulheres, discípulos e discípulas, que eu prego o evangelho na rua. Eu entro no aplicativo e saio profetizando com os motoristas, meto a mão na cabeça dos motoristas de aplicativo. Eu estou tomando banho e eu estou recebendo as visões do Espírito Santo. Eu estou dormindo, o Espírito Santo fala comigo. Eu estou almoçando, eu estou na rua onde eu estou, porque nossa vida é ser templo do Espírito Santo. Nós somos arca. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. Precisamos viver o reino de Deus aqui na terra. Por isso que eu não prego a salvação. Porque eu entendo que o nosso foco é hoje, aqui e agora. A salvação é consequência das nossas decisões hoje, do nosso arrependimento hoje, da nossa vida dedicada a Deus hoje. Então, raramente você vai ouvir da minha boca: Jesus salva. Aceite Jesus. Veja meus estudos, tem uns 1000 na internet. Quando foi que eu falei Jesus salva, aceite Jesus? Porque meu foco
é te levar a conhecer Jesus. Meu foco é conhecer Jesus. Meu foco é que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E através desse estudo, eu quero te conduzir a você entender que nós precisamos viver o Evangelho 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as áreas, de maneira equilibrada. Então, voltando ao início, eu fico imaginando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo. Ele se preparou para criar o homem, o ser humano, a humanidade. E ele sabia que o homem ia pecar. E ele sabia que ele ia ter que enviar seu filho na cruz para morrer. Antes da fundação do mundo, Jesus sabia, está lá em Apocalipse, que o cordeiro foi imaculado antes de o homem ser criado. Então, Jesus morreu na cruz antes mesmo de o homem ser criado. No reino espiritual, aqui no reino físico, só concretizou aquilo que no reino espírito já tinha sido decretado. Deus não vive passado, presente e futuro. Deus vive já a glória e a eternidade. Nós que vivemos essas estações de tempo. Depois, no particular, quem tiver dúvida me chama, que eu explico a diferença do tempo Kairos para o tempo Cronos. Deus está na eternidade, fora do tempo. Nós ainda estamos passando pelo tempo, mas nós já estamos no tempo de Deus, Kairos, nós já estamos na eternidade com Ele. Então, ele, quando olha para você, quando ele olha para mim, ele não vê meus pecados, seus pecados. Ele já te vê glorificado, glorificada. Ele já te vê adorando Ele em espírito e verdade, junto com Ele durante toda a eternidade. Ele já está lá e nós já estamos lá. Mas é o e ainda não. Já aconteceu, já está acontecendo, mas ainda não chegou no tempo humano, no tempo terreno. Mas no reino espiritual já se concretizou todas as coisas. Então, esse tempo Cronos, que ainda estamos aqui na Terra, mas na eternidade já aconteceu. Então, antes de Deus criar o homem, criar o mundo, Deus já tinha crucificado Jesus na cruz, já tinha ressuscitado Jesus, o cordeiro já tinha sido oferecido, o salário já tinha sido pecado. Então, antes de nós pecarmos, o sacrifício já tinha sido pago pelos pecados nossos, antes de a gente nascer. Antes da criação do homem. É profundo entender isso aí. Depois me chama em particular que eu explico. Ou quando acaba a gravação, quiser ainda hoje me perguntar ainda, quando a irmã Niara terminar a gravação e quiser fazer as perguntas, faz. Mas continuando. Então, imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao criar o homem. E tinha que ter o capítulo do dia mal do pecado. E aí vai ser a pregação de sábado. O pecado entrou em todas as esferas humanas. Mente, corrupção, governo, sociedade, doenças, guerras, tudo aconteceu depois do pecado. E agora nós estamos em um processo de restauração. Então, eu quero dizer para vocês que nós precisamos ser cristão nas finanças, ser cristãos nas relações sexuais de marido e mulher, ser cristão como pai, como filho, como mãe, como esposa, ser cristão na hora de comprar o pão, comprar carne e fazer mercado, ser cristão no banheiro, na praia, no cinema. Nós precisamos viver o evangelho todo o tempo. Então, o momento que estamos juntos em comunidade é um momento de comunhão. Infelizmente, a religião arrancou a pessoa da comunidade, construiu um prédio de parede e jogou lá com rituais, ritos, com alienações, com fanatismo, com dogmas, doutrinas, e criou um monte de coisa que a Bíblia não criou. E aí na religião, nós aprendemos a ir para a igreja, mas desaprendemos a ser igreja, aprendemos a ir para o culto, mas desaprendemos a cultuar, aprendemos sobre fazer oração, mas desaprendemos a conversar com Deus, aprendemos a ler a Bíblia, mas desaprendemos a receber a revelação da palavra, ouvir a voz de Deus através dela. Nós aprendemos a cantar louvores, mas desaprendemos a adorar. Nós aprendemos a falar com Deus, mas desaprendemos a entender que Ele é uma deidade, que Ele é um ser divino, e entender que Ele é um ser supremo, Ele não é um ser humano, e achamos que Ele é nosso amiguinho, um Papai Noel, é o nosso abençoador, Ele é obrigado a nos abençoar, e desvirtuamos essa relação. Nós aprendemos
na religião, a comprar a favor de Deus. Eu orei, eu jejuei, eu dei o dízimo, eu fui para a igreja, então Deus tem a obrigação de me abençoar. Mas desaprendemos a relação de sacrifício, de culto, de consagração a Deus. Desaprendemos que temos que ser devotos a Ele, porque Ele é Senhor de nossa vida. Está tudo distorcido. A religião bagunçou com tudo. E aí, para pegar esse balaio de gato, para pegar todo esse embaralhamento, desembaralhar tudo e trazer a gente de volta para a essência, de volta para as veredas antigas, de volta para o caminho. Não é fácil te chamar você aqui agora. Da comunidade cristã, a essência do caminho Veredas Antigas nasceu com esse propósito de trazer a palavra para a essência e tirar o fermento, porque a gente vai, e é tanto glória a Deus, é tanto aleluia, é tanto Jesus te ama, Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus te salva, está repreendido, amarrado no nome de Jesus, tantas frases feitas, frases gospels, tudo pronto, e nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à primeira essência, voltar de onde caímos, aprender as primeiras obras, aprender o que é arrependimento, aprender o que é fé verdadeira e genuína, aprender a adorar a Deus em espírito e verdade. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele quer estar conosco, nos dando sabedoria, entendimento, lá nossas bocas, audição, coração, mente, trabalhar nossos pensamentos, todas as áreas do Espírito Santo quer trabalhar. O Espírito Santo quer me ensinar a me relacionar em todas as áreas, como eu me comunico, como eu fico em silêncio, como eu ouço, o que é que eu entendo, como discernir. Então nós temos que aprender de volta a os primeiros passos na fé cristã. É desaprender tudo errado e aprender de novo, igual Saulo. Saulo, ele era mestre da lei. Moisés era mestre. Quer ver outro mestre? Nós temos Nicodemos. Nicodemos era mestre. Todos os grandes mestres se encontraram com Jesus e teve que desaprender para reaprender, para nascer de novo. Eu passei por isso. Eu tive que reaprender minha fé, eu tive que revisitar meus valores, revisitar a Bíblia, estudar a Bíblia profundamente de novo para entender o que é que Deus está falando comigo. E hoje eu estou aqui com vocês, nesse discipulado, mastigando a palavra para orientar vocês, aplicar elas em todas as áreas da vida. Essa é a minha função de mestre, essa é a minha função de professor, essa é a minha função de discipulador, essa é a minha função de líder, levar vocês à essência da palavra. Como viver o evangelho, a essência do caminho, a veredas antigas. Eu quero que o pessoal do YouTube e quem não veio, assista. Então eu faço um esforço para meus vídeos serem no máximo 30 minutos, porque eu sei que vocês têm atividades, vocês têm casamento, vocês têm filhos, vocês têm obrigações. Então a parte gravada eu vou parar por aqui e a gente continua aqui, nosso bate-papo particular depois da gravação, que a gente pode ficar aqui mais 30 minutos, eu estou aqui disponível. Mas eu vou pedir que a irmã Niara agora encerre a gravação, que esse vídeo gravado, e você que está ouvindo a gravação, você tem meu zap, você tem o meu pessoal, você manda um direct, você manda a comunidade, manda a mensagem, que a gente continua, me procura, a gente desenvolve esse tema. Toda semana eu quero trazer um discipulado novo. Então, mandei o estudo aí por escrito, vou botar no grupo e conto com você. Eu preciso fazer você ter fome e sede do evangelho. Irmã Niara, pode encerrar. Eu preciso fazer que você tenha fome e sede de querer mais.